homens que chegam ao poder e há homens que transformam o poder numa sala de aula. Julius Cambarage Nyerere foi presidente, estadista, pensador e libertador, mas para o seu povo foi sempre o Mwalimu, o professor. Ensinou uma nação a reconhecer-se, ensinou a África a pensar para além das fronteiras herdadas do colonialismo e mostrou que a grandeza de um líder se mede pela capacidade de caminhar ao lado do povo. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere was a founding president of Tanzania and a father of Tanzanian nation. He was a committed Pan-African and he was larger-than-life person, seemingly incorruptible statesman. Julius Nyerere nasceu a 13 de abril de 1922 em Butiama, no então Tanganica, sob a administração britânica. Filho de uma família ligada à liderança tradicional Zanaki, cresceu entre os valores da comunidade, da responsabilidade coletiva e do respeito pelos mais velhos. Valores simples, mas decisivos, que mais tarde transformaria numa visão política. Nas escolas missionárias descobriu a força do conhecimento. Aprendeu que a educação podia libertar a mente antes mesmo de libertar um território. He was a human being, yes, very human being who believed in human equality, and therefore he lived in what he believed in. Nyerere era uma pessoa progressista, era uma pessoa muito simples, nunca expôs a sua esposa com grandes toaletes e ele andavam bem, mas modestos. E isso é uma grande qualidade em África, sabe? Estudou em Makerere, no Uganda, e depois História e Economia na Universidade de Edimburgo, na Escócia. A Europa revelou-lhe tanto o valor da formação académica como as contradições do sistema colonial. Shughuli kazi tuliyokuwa tumetangwa na Mwenyezi Mungu, sidhani ni wote tulikuwa tunaijua, si yeye, si mimi. Quando regressou, voltou à sala de aula. Foi dessa profissão que nasceu o nome que o acompanharia por toda a vida. Mwalimu, professor em Swahili. Para Nyerere, ensinar nunca foi apenas transmitir conhecimento. Era despertar consciência, era preparar pessoas para pensar, escolher e governar o próprio destino. Aliomba serikali afundishe katika shule za Roman Catholic, kwa hiyo alianzia Tabora, ilikuwa White Fathers. Na wakati huo wa Tabora ilikuwa wafanyakazi wa serikali walikuwa hawahudumiwi sawa na wageni, yaani na wale waliokuwa na tutawala. Sasa wakaanza kudai haki yao. Em 1954, Nyerere fundou a União Nacional Africana do Tanganica, TANU. Em vez de alimentar divisões étnicas, religiosas ou regionais, construiu um movimento nacional assente numa ideia radical para o seu tempo. Antes de pertencer a qualquer grupo, cada cidadão devia reconhecer-se como parte de uma só nação. A luta foi firme, organizada e maioritariamente pacífica. A 9 de dezembro de 1961, o Tanganica conquistou a independência. Nyerere tornou-se primeiro-ministro e, no ano seguinte, o primeiro presidente da República. Mas para ele, conquistar a bandeira era apenas o princípio. A verdadeira independência exigia unidade, educação, dignidade e capacidade de decidir, sem tutela externa. Nyerere promoted the unity and he highly discouraged the division. You see, he believed in unity, and once he said that where there has been division, the achievement will actually delay. Em 1964, o Tanganica uniu-se a Zanzibar. Nascia a República Unida da Tanzânia, uma construção política rara que sobreviveu, porque a unidade foi tratada não como um slogan, mas como uma tarefa diária.
3 anos depois, a Declaração de Arusha apresentou a filosofia do Jama: igualdade, solidariedade, trabalho comunitário e confiança nas próprias capacidades. Sob a liderança de Nyerere, a educação e os cuidados de saúde chegaram a milhões de pessoas. A alfabetização avançou, escolas foram abertas e a construção nacional ganhou uma linguagem comum, o Swahili. Mas o Jama também enfrentou limites. A coletivização agrícola, a baixa produtividade e as pressões externas fragilizaram a economia. Nyerere não conseguiu realizar tudo o que sonhou. Ainda assim, num continente onde o poder tantas vezes se confundiu com privilégio, manteve uma vida austera, uma reputação de integridade e a convicção de que o Estado devia servir e não servir-se do povo. He could speak in the international arena. He was a leader as president, but when he went to his own village, he became a villager, interacting with everybody. Nyerere sabia que uma ilha de liberdade, cercada por povos oprimidos, nunca estaria verdadeiramente segura. Por isso, fez da libertação de África uma responsabilidade da política externa da Tanzânia. Dar es Salaam tornou-se casa, escola, retaguarda e ponto de encontro para movimentos que lutavam contra o colonialismo e o apartheid. A Tanzânia ofereceu apoio diplomático, político e logístico, acolheu combatentes e dirigentes de Angola, Moçambique, Zimbábue, Namíbia e África do Sul. Para todos esses movimentos, a Tanzânia era uma placa importante, importantíssima mesmo. E depois, o modo como o Nyerere pôs o país à disposição dos movimentos de libertação. O MPLA esteve na Tanzânia, Agostinho Neto passou por este país e participou aqui na coordenação da luta pela independência de Angola. Nós sentíamos uma liberdade total, não havia repressão nenhuma. Quer dizer, era como se estivéssemos em casa. Como se estivéssemos em casa. Uma porta aberta, nós muitas das vezes recebíamos camaradas vindos do exterior, chegavam ao aeroporto de Dar es Salaam, sem documentos, quase sem documentos, sem vida, e bastava o representante ir explicar e os problemas resolviam-se ali, digamos, na hora e sem muita burocracia. De maneira que tivemos grandes relações, quando havia conferências ou qualquer coisa, eles convidavam-me. Ou ia sozinho, ou ia com os camaradas do MPLA. Mas eles sempre tiveram uma certa respeitabilidade comigo, souberam que o meu papel não era fácil. Nyerere era um homem de paz, mas não confundia paz com submissão. Quando o diálogo era recusado e a dignidade humana esmagada, reconhecia aos povos o direito de lutar pela liberdade. No auge da Guerra Fria, recusou que Washington ou Moscovo escolhessem os amigos e inimigos da Tanzânia. O não alinhamento permitia avaliar cada causa pelos seus próprios méritos. Non-alignment. We choose issues on our own merits. We will not allow anybody to choose for us friends or enemies. For non-alignment was the biggest diplomatic score. A independência para Nyerere não significava trocar um senhor estrangeiro por uma nova dependência. Significava ter voz própria e usá-la também em defesa daqueles que ainda não podiam falar livremente. To him, Tanzania independence was meaningless if other African countries were still under foreign domination. A paz de Nyerere não era passividade. Quando a Tanzânia foi arrastada para a guerra contra o regime de Idi Amin Dada, explicou ao povo por que razão o país teria de combater. Mobilizou não apenas o exército, mas a sociedade. Cada cidadão contribuiu como podia. Mwalimu was interested and worked for human dignity and liberation. For human dignity, he would fight anybody who went against human dignity and human freedom. Era esse o seu método: educar antes de ordenar, convencer antes de exigir, transformar uma decisão de Estado numa responsabilidade compreendida pela nação. Para ele, a dignidade não era uma palavra diplomática, era a condição mínima da existência humana. O homem que discutia o destino de continentes
regressava a casa e voltava a ser babu. O avô, depois de jantar, contava histórias, mudava a voz, distribuía personagens e transformava as 1001 noites em pequenas peças de teatro para os netos. Sasa yeye kwa watoto alikuwa mpole zaidi, mimi kwa watoto ndio nilikuwa mkali zaidi. Akiwaambia nendeni mkalala, anasema hatuendi. Mimi nikifika pale nikizungumza na mmoja, unao kila mtu anatawanyika kwenda kwenye nini. I mean, he was more of a friend, he was more of a mentor, he was more of a storyteller. A storyteller. Because, I mean, for the most part, when we used to, the most time we spent with him was during dinner time. So after dinner, you start asking questions, and then after dinner, you sit with him and he'll tell you stories. Sometimes they were traditional stories. Sometimes it was that some of the experiences that he's gone through. For most of us, the time that we always looked forward to was the Arabian Nights stories, and he had the whole set of books bought. I mean, I think there are 8 of them. He used to pick up stories that he figured were appropriate for us. A casa era também prolongamento do seu trabalho. Ministros, colaboradores, combatentes e visitantes atravessavam aquele espaço. Para as crianças, partilhar o ovo com a África não parecia um sacrifício. Era simplesmente a vida. Talvez aí se encontre uma parte essencial da sua liderança. A capacidade de fazer cada pessoa sentir-se vista. Não importava se falava com um chefe de Estado, um agricultor ou uma criança. Naquele instante, oferecia-lhe toda a atenção. Em 1985, Julius Nyerere deixou voluntariamente a presidência, mas não abandonou a missão. Continuou a defender a unidade africana, a cooperação entre os países do Sul e a solução negociada dos conflitos. Morreu a 14 de outubro de 1999. A sua pergunta, porém, permanece. Poderá a África construir o próprio futuro se continuar fragmentada e dependente? O seu legado não é uma fórmula pronta. É uma exigência. Trabalhar, aprender, servir, unir e acreditar que a África é capaz.